E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ninguém gosta, tá, galera? Mas lembrem-se que o Neurocafé é um lugar para a gente trazer leveza, para a gente falar de neurociência, de psicologia, de saúde mental com leveza, para que a gente comece o dia se informando bem, né? Conseguindo ter assim um entendimento de como as coisas são, de como a vida pode ser melhor e com mais saúde. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade na infância. Essa semana eu tô dedicando um pouco um conteúdo para a gente falar um pouco de cérebro infantil. E aí a gente vai ter uma convidada que vai falar sobre ansiedade na infância aqui junto comigo, como que a gente entende, como que a gente usa de neurociência para manejar. E eu acho que é um assunto super importante porque a gente precisa ter informação, né? Eu quero trazer cada vez mais para vocês informações de jeitos diferentes. Vocês vão ver que a partir de agora a gente vai ter novas coisas aqui nesse canal. Também teremos novas coisas no YouTube. Então, meu nome é Zenilde Verto, né? Sou esposa, mãe, tia, irmã, avó e tenho 6 filhos. Sou casada e psicóloga, mas eu fiz antes pedagogia. Me apaixonei desde criança, falava que eu ia ser professora. Aí fiz magistério, trabalhei muito pouco dentro, né? Peguei uma turminha de alfabetização, que era meu sonho. Depois eu fiz pedagogia e sempre meu sonho foi psicologia. E por não ter na minha cidade, eu falei, a primeira turma eu vou fazer, porque sair da cidade com criança pequena, mocinhos e tudo mais, não deu. E aí eu fui a primeira turma da minha faculdade, né? Então formei tem pouco tempo, tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora que eu me formei. Mas assim, Nossa! experiência tem pouco tempo que eu me formei. Mas assim, eu digo que eu já nasci psicóloga porque eu sempre gostei da área, né? E a dificuldade mesmo é de sair daqui para poder estar estudando. E eu Que gosto legal! muito. Você sabe ali no PNP o quanto tem de gente com o mesmo caso que você, né? Uhum. Que fez psicologia agora, nos últimos anos, que vem de outra profissão, que eram professores, temos muitos. Você já Sim. encontrou algumas colegas ali com esse mesmo caso? Sim, quando a gente participa de live, assim, eu sempre percebo que tem, né, esses profissionais que eu acho assim excelente, porque dá uma experiência muito grande para nós, né? A gente Tá. já vem vindo com uma experiência e depois formar mais velha, eu acho assim muito interessante, Eu acho né? também é outro tipo de estudo que a gente faz, né? É outra faculdade, é outro tudo. A gente tem que estar bem preparado para receber nossos pacientes, nossos clientes. Tem. Então, a todo momento a gente tem que estar estudando, igual você, né? Vive fora, trazendo coisas, novidades para nós, que nossa, isso daí é de uma importância muito grande, muito grande. Quem gosta de estudo, quem gosta de estar, né, sempre estudando, renovando, se capacitando para melhor atender os pacientes, os clientes, pessoas como você, olha, não tem preço, Ah, não tem preço. Eu realmente. falo que os seus custos, assim, claro que a gente trabalha, a gente luta, muitas vezes é mais complicado para chegar a pagar quando a gente tem outras coisas pagando toda, né, Uhum. a, o universo nosso do familiar. Mas assim, é compensador demais. Quem tá aí, tá escutando, olha, vale muito a pena. Vale a pena você tirar ali de uma comprinha de uma roupa, de uma bolsa e investir na capacitação com a Franciele, com certeza. Nossa, porque ainda mais agora, né, Franciele, depois da pandemia, as crianças dentro de casa, sem a socialização, piorou muito. Inclusive nas escolas. Eu vou em escola fazer, normalmente, dar uma assistência, né? Pedem, até eu fico sempre pronta para as escolas que precisarem, para palestras, tanto com os professores, como lidar com as crianças, com as famílias, porque as famílias estão muito perdidas, não sabem o que fazer com aquele adolescente que está assim, sem socialização nenhuma. Então ele está muito sério, está muito sério. Desde pequenos, né? 4, 5, 6 anos, e até os adolescentes, e claro, nós adultos também, né? Idosos também. Então, assim, no geral, começa ali na infância tudo isso. Então a gente já está começando, quer dizer, há uns 2 anos atrás, né? 3 anos atrás, desde que começou a pandemia,
foi 2020, né? Então já tem vindo muita ansiedade. E as crianças, para nós, são ansiedade invisíveis, né? Porque as crianças, elas, como que elas colocam isso tudo? Elas não sabem muitas vezes colocar. Não. Então, assim, né? Você que também tem criança, que aliás acompanha o lindo, seus filhos e tudo mais, a gente percebe, tem que estar com eles, né? Ou igual você fala, perto da natureza, né? Que eu adorei seu cenário atrás, aí tá lindo, maravilhoso. Então, assim, as crianças têm que estar, nós temos que dar a presença, estar juntos, mesmo que a gente tenha o nosso dia a dia corrido, tem que estar presente. E de fato, está faltando muito isso. Os pais reclamam, falam, levam no psicólogo, né? Que a gente está aí para isso, inclusive, mas precisa começar dentro de casa, dando atenção, brincando junto, fazendo tarefas junto. Ontem mesmo teve uma colega minha que mandou um texto, que eu não me lembro o nome, ela mandou e falou assim, Nilde, leia o texto, por favor, e vê o que você acha, certo? Do comprometimento da criança dentro de casa, a partir de qual idade, sabe? Porque as crianças estão muito assim, eu não pode fazer nada. E você mesmo faz o bolo, fez o bolo esses dias, né? Maravilhoso com as crianças. Isso é muito importante, estar junto com Uhum. eles. E assim, dá para fazer, dá para arrumar suas coisinhas, porque senão joga caderno, joga mochila quando chega, já ir aprendendo. E não é porque você vai fazer com que a criança trabalhe Uhum. para futuro, É, né? Para o futuro dela, para ela ser independente. é. Então é muito importante. Então as crianças estão cada dia mais se fechando. Né? Eu acho que a gente tem uma questão aí importante, então, até para as pessoas conseguirem se informar, é que quando há um comportamento que começa a ser diferente dessa criança. Só que esse comportamento a ser diferente, e às vezes até um comportamento que muitas vezes o pai, a mãe ou a própria escola podem achar que essa criança está chata e mimada. Por exemplo, a criança começa a ficar muito irritada. Às vezes só isso. Ela começa a ficar muito irritada, ou ela para de querer fazer dever de casa, ela fala, não vou mais fazer, porque ela não está dando conta internamente. Então, às vezes, são pequenos comportamentos, né? É difícil porque o adulto fala, tem alguma coisa acontecendo comigo. A criança não fala, isso ela só age. Eu acho que isso é importante entender, né? Que o cérebro da criança, ele não está pronto para se reconhecer, dependendo da idade, né? Dependendo da idade, óbvio. Mas ela só age de maneira diferente. E às vezes é na sutileza do agir. Que muitas vezes, se a gente pega, né, Zenilde, eu fico pensando hoje, pensa aqui comigo, você está formada há 3 anos. Uhum. Você entrou no PNP quando? Ai, tem quanto tempo? Porque eu já deveria ter até terminado, mas eu gosto tanto que eu vou, retorno, Mais de um ano. volto. Tem, acho que tem um ano, um E pouquinho mais. aí você começou a entender neurociência. Daí você começou a entender que tudo importa. Basicamente, neurociência a gente começa a entender isso, né? Exatamente. Tem uma quantidade de pessoas que não têm esse conhecimento, que olha para uma criança irritada, o que elas falam na tua experiência? Mimada, criança mimada, olha lá, porque tem aquela agressividade também. Aí é o TOD, né? O transtorno opositor desafiador. E muitas vezes não é. A irritabilidade da criança, ela está querendo te dizer alguma coisa, né? Ela não está irritada à toa. Quando é adolescente, dorme muito. A gente está falando de criança, mas adolescente também dorme muito, né? Aí, nossa, essa criança é preguiçosa, não faz nada. Vamos avaliar? É preguiça mesmo? Ela está dormindo por quê? Ou até mesmo criança pequenininha não quer ir para a escola, tem muito sono. Tudo deve ser avaliado antes de você colocar que a criança tem preguiça, que a criança, se ela está desanimada, tem alguma coisa, gente. Vamos avaliar, né? Você, quando se formou em psicologia e quando entrou para entender de neurociência, você sente qual que foi a diferença grande desse entendimento, assim, do olhar da criança e do adolescente? Você Ai, consegue estar em palavras? completamente. Nossa, Franciele, completamente. O como como é que eu posso te falar? Como o funcionamento, né? Na verdade.
dos neurotransmissores, né? De tudo. O funcionamento é completo. A gente tem uma outra visão quando você começa a se capacitar do PNP, né? Nossa, eu não tenho nem palavras, eu aprendi muito e aprendo, né? Todo dia a gente aprende. Eu vou lá, retorno alguma coisa que eu tô. Nossa, eu tô em dúvida disso, eu vi, mas não lembro direito. Vou lá, retorno. Por isso que é importante, inclusive, o seu curso fica, né, para nós um tempo bem razoável. Inclusive, eu quero participar daquele que você tem, que fica, é mensal, se eu não me engano, eu Mundo preciso me interagir. Como que chama? neuro. Neuro, Mundo Mundo neuro, Neuro. é. Eu preciso entrar nele porque eu não quero perder nada, sabe? Porque todo dia a gente Para aprende. trabalhar em escola, então, é melhor ainda, porque ele é bem voltado para essa linguagem, escola, empresa. O que que você hoje entende que você talvez não entendia quando você se graduou, né? Você começou a entender quando eu falo que para as pessoas é difícil a gente começar a separar o antes e depois, né? Porque a gente muda o jeito de pensar. Então a gente não Muito. sabe o que veio antes. Não A gente fica sabe. Não sabe. Não, completamente, porque dá a impressão que você esquece o que você feita. sabia, né? Então, assim, eu tenho críticas, eu recebo críticas, sabe, ô Franciele, devido à minha abordagem ser psicanalítica, né, que eu fiz a pós em psicanálise, né, porque era o meu sonho e tudo mais. Inclusive, junto com o curso, eu já comecei a fazer a pós, porque como eu já sou pedagoga, então poderia estar ingressando, né, no curso de psicanálise. E aí, assim, tem críticas de pessoas que falam, mas você é psicanalista? Como que você faz um PNP? Como que você faz, né? Como que você quer saber sobre neurociência? Gente, é muito importante. O meu olhar depois, quando eu ingressei no PNP, mudou totalmente. Porque agora, assim, você entende como que, o porquê daquela situação, né, da criança. Por que que age dessa forma? E como que você pode... Porque aí você fala assim, não, mas a neurociência é um comportamento. Sim, pode até ser o comportamento que você tem que estar trabalhando, mas para cá, né? Para o cérebro estar em funcionamento. Então é muito importante, dá muita diferença quando você estuda. Chega uma criança, você entende, ou uma escola te chama e fala, ó, a gente está com muitas crianças com ansiedade, ou a gente precisa se capacitar. O que que você, quais são os pontos que você fala, olha, para prevenir ou para tratar, a gente precisa ver isso? É assim, é muito complexo, né? Para você avaliar. É bem Vamos falando. muito complexo, porque as atitudes da criança, vamos supor, ela está com uma dificuldade na aprendizagem, né? Então, no PNP, eu não vou dar spoiler, não, o pessoal tem que entrar no seu curso. Uhum. O pessoal tem que entrar no curso para saber exatamente como que é, porque o dia a dia que vai funcionando, que você está lidando, é que você vai colocando o que você aprendeu, né? E observando da forma que você aprendeu. Então, assim, é complexo, mas assim, o que a gente pode falar é a forma que a criança está, vamos supor, numa escola. Como que ela está, a aprendizagem dela? Às vezes tem pessoas que têm umas ideias diferentes por conta de um professor. Os professores são maravilhosos, Então, né? gente. Eles, assim, muitas vezes eles dão a atenção para a criança tão grande que muitas vezes eles identificam uma ansiedade e comentam com os pais. Então, assim, eles são muito importantes na vida dos filhos, né, das crianças. Então, assim, pode ser que a escolha, às vezes, ou, claro, nós somos seres humanos, tem dia que nós não estamos bem, né? Temos que trabalhar isso, mas eles são muito importantes. Claro que eles estão ali, né, a função deles são muitas funções. Então, às vezes, com 35, 40 alunos na sala, é difícil perceber, mas tem uns que são sensíveis. Sim. Porque para ser professor, nasceu, né? Nasceu já com esse dom, com, sei lá, e muitas vezes quando estão lá é pelo desejo. E eles, quando são para que são professores para infantil, eles são muito atentos. Muitas vezes eles comunicam aos pais, ao familiar, né? O que está acontecendo, ou é a criança que evacuou, né?
Sim. na sala de aula. Isso tudo tem que ser visto. Né? Ou até mesmo quando o professor começa a se irritar com a criança. Eu acho que tem daí uma coisa importante que quando eu trabalho com prevenção, eu acho que você também trabalha, principalmente depois do PNP, Zenilde, que é o seguinte: quando a gente entende de neurociência, a gente entende que a criança é o reflexo de um pouco de genética, quando no caso de ansiedade, tá, pessoal? De muito do ambiente, né? Então, assim, se ela não está bem, alguma coisa do ambiente possivelmente desregulou essa criança. Ou é a falta, ou é o excesso, ou é uma rotina desequilibrada, ou é um medo que surgiu que a gente não sabe, que a criança não falou, o adolescente também não, né? Mas algo acontece ou algo aconteceu. Então, acho que isso é importante quando a gente investiga, daí na clínica, a gente vai investigar na clínica, não tem onde investigar, né? Por isso a importância. Mas tem uma questão que, para mim, é primordial, que é trabalhar com prevenção e tratamento de ansiedade com infância e adolescência, necessariamente trabalhar com pais e cuidadores. Porque se os pais e os cuidadores estão ansiosos, o que a gente sabe que estamos, a maioria, ou exaustos, eles não conseguem enxergar a criança porque eles não conseguem enxergar ninguém da maneira que precisaria. Não é? Exatamente. E você falou uma coisa muito importante, Franciele. Tem que estar atento à genética também. Não que vá desenvolver, né? Pode não desenvolver, depende do contexto familiar, né? Mas eu acho que é muito importante você estar atento, porque se na genética, minha mãe, meu pai, ou minha mãe ou meu pai, os avós têm uma depressão, né, severa, uma ansiedade que vem e traz uma depressão severa. Fique atento Sim, com sua criança, seu adolescente. Ao primeiro sintoma que você viu, corre, procura ajuda para isso não se estender né, e causar danos, muitos mais, assim, muitos prejuízos lá na frente. sim.